Atos capítulo 5, a partir do verso de número 40. Aqui, olha, o contexto, para resumir a leitura, os apóstolos são presos, depois eles são libertos, e chegamos aqui no versículo 40, onde diz: eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, com letra maiúscula. 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Queria que você repetisse comigo esse verso. Estou lendo na NVI, verso 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta a você, meu querido. Você acha que é difícil ser cristão hoje? É difícil? Você sofre perseguição? Você alguma vez já foi perseguido por causa da sua fé? Você alguma vez foi proibido de levar a sua Bíblia em algum lugar? Você já foi parado pela polícia em algum momento, saindo da sua casa, se dirigindo para o culto? E a polícia o interpelou e perguntou: por que você está indo para essa igreja? Alguma vez você foi proibido de cultuar, de orar, de fazer alguma coisa dessas aí? Não? Nem sempre foi assim. A igreja cristã, queridos, a igreja primitiva, ela foi um palco de muita perseguição. Aí você se pergunta assim: eu já ouvi que houve sempre muita perseguição à igreja. Mas por que houve tanta perseguição? Simplesmente porque os romanos não simpatizavam com os cristãos? Na verdade, no mundo romano, na época da igreja primitiva, os romanos estavam debaixo de um momento que era a paz romana. E dentro dessa paz, nesse período, era concebível, era permitido aos povos que praticassem as suas religiões. Eles praticavam as suas religiões livremente. Aí vem a pergunta: por que os cristãos não tinham o mesmo privilégio? Tem uma coisinha que é importante você saber. Para Roma e para os seus deuses, o culto aos seus deuses era uma espécie de patriotismo a Roma. Um patriotismo ao Estado romano. Os cristãos, eles não toleravam, eles não concebiam a ideia de cultuar qualquer outro Deus que não fosse o Deus deles, o único e verdadeiro Deus. Eles não faziam concessões, eles não tinham acordo. Então Roma via os cristãos como um perigo para o Estado, subversivos, desleais. E esse comportamento dos cristãos poderia encorajar outros povos a fazer o mesmo, a deixar de prestar culto ao imperador e ao Estado. Por isso que os cristãos, eles foram tão severamente perseguidos e punidos. Para você ter uma ideia, a igreja sofreu, e esse sofrimento ele era mais intenso ou menos intenso, dependendo de quê? Do imperador que estivesse no poder. Teve um imperador em particular que foi muito duro com a igreja. Foi Nero. Nero hostilizou muito a igreja. E aí você vai dizer assim: tudo que a gente ouve sobre a igreja, sobre a perseguição da igreja, é oriundo de literatura cristã. É muito tendencioso, porque tudo que a gente lê sobre o cristianismo vem da boca dos cristãos. Pois bem,
Eu quero trazer para vocês um trecho de um documento que foi escrito por um não cristão. Aliás, alguém que não era nem sequer simpatizante dos cristãos. Ele nasceu no ano de 55, depois de Cristo. O nome dele era Cornélio Tácito. E Cornélio Tácito era um romano, um erudito, um historiador. E, para você ter uma ideia de como ele era uma pessoa erudita, os escritos dele são difíceis de interpretação e de compreensão, dada as riquezas de vocabulário que ele utilizava. E esse homem, ele escreve. O contexto é o seguinte: o dia é 19 de julho de 64, e há um incêndio em Roma. E nesse incêndio, que durou por 9 dias, 3/4 da cidade foi queimada. Adivinha qual setor da cidade foi menos ou quase não foi danificado pelo fogo? Onde habitavam os cristãos. Tácito diz no seu documento que a autoria desse incêndio tenha sido do Nero, o próprio Nero. Só que Nero utiliza-se de uma estratégia. Ele culpa os cristãos para fomentar uma perseguição ainda mais acirrada contra os cristãos. Ele diz: foram os cristãos que tacaram fogo. Olha só, onde eles moram quase não houve prejuízo. E agora eu vou ler para você um documento. Você encontra esse documento na internet, se você procurar. Escrito por Tácito, não cristão, não simpatizante. E ele diz assim: Por conseguinte, para se livrar da acusação, Nero culpou e infligiu a mais terrível tortura em uma classe odiada por suas abominações. Quais eram as abominações? Rejeitar o Estado, não deusificar o Estado, não prestar culto ao imperador, não prestar culto aos deuses romanos, os chamados cristãos. E Tácito diz mais: cobertos com as peles dos animais, eles foram dilacerados por cães, e assim pereceram, ou foram pregados em cruzes, ou foram condenados ao fogo, e queimados para servir como iluminação noturna, quando a luz do dia já tinha expirado. Esse documento não foi escrito por um cristão. Esta é a prova de que cristãos existiram e sim, foram martirizados, foram mortos. Esse é um documento importantíssimo para nós. E eu quero citar para você também o que disse Tertuliano de Cartago. Ele escreveu as seguintes palavras: Martyrium est semen ecclesiae, que quer dizer, o sangue dos mártires é a semente da igreja. É a semente de novos cristãos. Amados, por que eu estou trazendo essa mensagem hoje para vocês? Porque é totalmente relevante a gente perguntar por que, ou melhor, como os cristãos da igreja primitiva sobreviveram, ou melhor, como que os cristãos da igreja primitiva conseguiram permanecer firmes, inabaláveis, resistindo a todo tipo de prova, todo tipo de perseguição. Nós tivemos aqui hoje uma família que veio à frente, a família do Igor, e disse: olha, queremos consagrar o nosso filho ao Senhor, e queremos nos consagrar. Hoje nós temos a liberdade de fazer isso, mas se você faz isso em Roma, naquela época você está se rebelando contra o Estado, você está dizendo que você não serve ao imperador, não serve Roma, e só há um Senhor na sua vida, e não é César, é o Senhor Jesus, o único. Hoje é fácil. Você chega num ambiente, você prega numa igreja ou em algum lugar, e você diz assim: quem aqui quer receber Jesus? E algumas pessoas levantam a mão. E aí você diz: muito bem, vem aqui à frente, eu quero que você venha aqui à frente, vamos orar aqui com a igreja. A pessoa vem à frente, e você diz: agora você vai orar aqui, entregando sua vida a Jesus. E a pessoa fala: olha, orar, eu não sei orar não.
não sei fazer isso direito não. Você fala, tudo bem, então você fica em silêncio e eu vou orar e você só consente em silêncio. Aí a pessoa diz, mas que coisa esquisita, você vai orar, eu vou ficar aqui calado. Que coisa mais sem sentido. Aí você fala assim, tá bom então você volta para o seu lugar, eu vou orar e nós vamos assumir que você então, olha só, a que ponto nós chegamos. Naquela época, quando você dizia, eu pertenço a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, o meu Senhor e meu Salvador, você estava se tornando inimigo de Roma, sujeito a ser crucificado, sujeito a ser queimado, sujeito a ser decapitado, sujeito a iluminar as festas de Nero, se tornando uma verdadeira tocha humana. Como é que aqueles cristãos conseguiram suportar essa perseguição? E mais do que isso, se multiplicavam, se tornavam mais fortes. O evangelho teve a diáspora, os cristãos iam por todos os lados pregando o evangelho. Em Atos, se eu não me engano, a partir do capítulo 8, quando se levanta uma perseguição contra a igreja, eles são arrancados das suas casas e eles vão, e por onde vão? Eles não vão reclamando, por que fui que eu entreguei minha vida a Jesus, por que foi que eu entrei para essa igreja, por que foi que eu fui lá apresentar meu filho na igreja, por que foi que eu fui ser batizado, perdi minha casa, perdi meu trabalho, nada disso. Por onde eles iam anunciando as boas novas. Que poder é esse? O que eles tinham que está faltando nos dias de hoje, meus amados? Já parou para pensar nisso? Pois bem, no último domingo o pastor Fábio nos ministrou sobre a relevância dos PGMs na igreja, dizendo que o PGM, ou pequeno grupo multiplicador, é ambiente de evangelização, de fortalecimento dos relacionamentos e de formação de novos líderes. Hoje eu quero acrescentar mais 3 pontos. Por que é importante você participar dos PGMs? Primeiro, porque é bíblico. Não conta nem nos meus pontos aqui, tá? Porque é assim que a igreja trabalhava, é assim que a igreja funcionava. Haja visto o verso 42. Todos os dias no templo e de casa em casa. Todos os dias no templo e de casa em casa. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meus amados, se nós quisermos ser fortes, nós temos que aprender o conceito de reduzir para fortalecer. Reduzir para multiplicar. E como é isso? São os PGMs. Nós estamos aqui hoje, no número de, não sei quantas pessoas temos aqui. Tem palpite, pastor? Quantas pessoas, mais ou menos? Umas 80 pessoas, mais ou menos. Nesse ambiente, é muito difícil de nós conseguirmos desenvolver relacionamentos mais profundos. Conseguirmos entender com profundidade o que passa na vida do outro, porque aqui você começa a conversar com um, aí chega um outro irmão e quer conversar com você também, e você já quer conversar com o outro, então nós acabamos então tendo conversas muito superficiais, é ou não é? Dá para ter um relacionamento profundo aqui hoje, agora nesse momento, desenvolver conversas? Não dá. Nós precisamos reduzir para fortalecer. E o que seria esse reduzir? Seria nada mais, nada menos do que os PGMs. Precisamos aprender a nos relacionarmos em grupos menores, em grupos pequenos, para que possamos desenvolver relacionamentos profundos. E a primeira coisa que chama a atenção no texto, quando diz, todos os dias, no templo e de casa em casa. Todos os dias, no templo e de casa em casa. O que soa para você? Qual é a palavra-chave que está por trás desse verso? Não é nem a palavra todos os dias. A palavra-chave é constância. Perseverança. Nós precisamos, queridos, abraçar essa estratégia, como o pastor tem nos trazido, que é bíblica, porque ela é algo que primeiro é visto nas Escrituras, mas não basta simplesmente nós tratarmos dessa estratégia ou desses ambientes de pequeno grupo como algo que a gente decide dar uma chance, ou decide ver, vou participar para ver o que é.
Se nós quisermos ser crentes fortes no Senhor, se quisermos ser fortalecidos, e quisermos que a nossa igreja ela seja uma igreja que vai expandir as suas tendas e alcançar esse bairro ou outro bairro, e quiser que ela seja relevante, nós precisamos atentar para um princípio que os cristãos daquela época já sabiam. Eles perseveravam no ajuntamento e nos encontros, nos lares, nas casas. Se não, olhe como esse texto de Lucas 5:42, ele concorda com Atos 2:44, onde diz: todos os que criam. Seria uma coincidência? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Atos 2:46 também tem a mesma linha. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Meus queridos, houve um dia na sua vida onde você entregou sua vida a Jesus, você ouviu a mensagem de salvação, entregou sua vida a Jesus, e talvez você tenha se equivocado achando que parou por ali. Está tudo resolvido, já está tudo certo, não há mais nada que eu precise fazer. Não era para entregar a vida a Jesus, eu fiz de coração. Mas o apóstolo Pedro nos diz que Deus está levantando para si uma nação santa, uma geração eleita, um povo. Deus te chamou para ser igreja. E muitas vezes, a gente se limita ao culto da noite, assim como aqueles discípulos também, eles iam nas sinagogas, mas eles não paravam por ali, eles estendiam os encontros aos lares. E por que nos lares? Porque preciso ir na casa do meu irmão, por que o meu irmão precisa vir na minha casa? Porque esse relacionamento, essa constância, essa perseverança vai nos ajudar a enfrentar o dia mau. Vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Por que tem um monte de crente milindre, crente me dói, não aguenta uma dor de cabeça que já está, será que eu fiz certo em entrar para a igreja? Um monte de gente superficial, porque o relacionamento que elas têm com as pessoas é igual ao relacionamento que elas têm com Deus, é superficial, é o Deus do domingo, é o Deus do culto. Nós precisamos desenvolver a prática de estar com os irmãos, constantemente. Se alguém perguntar para você, você já foi na igreja no domingo? Por que então você participa desses encontros durante a semana? Você fala, porque eu preciso ser fortalecido. Ofereça o seu lar. Ofereça o seu lar, para que ele seja um ambiente onde a igreja de Jesus poderá utilizar e o Jesus seja glorificado. Para que a sua casa seja um ambiente onde pessoas que ainda são superficiais, estão começando, possam entrar no processo de maturidade. E o segundo convite é, caso você não tenha condições na sua casa, por um motivo ou outro, seja engajado, participe, seja um facilitador. Pessoas vão precisar de carona para ir para esse lugar. Pessoas vão precisar de um encorajamento. Vamos lá, gente. A diretoria disse que é bom, o pastor trouxe, é bíblico, é para a saúde da igreja, é para mudar esse bairro. Como é que aqueles cristãos conseguiram sobreviver à tribulação? Como é que eles conseguiram sobreviver à perseguição? Como é que eles conseguiram sobreviver à ameaça de morte constante, estando junto nas casas? Só assim. Só assim. E vale a pena dizer, duas ocasiões, Pedro, aqui no capítulo de número 5, ele sai da prisão, ele vai para o grupo, ele vai para casa. Atos capítulo 12, ele também está preso, ele sai do grupo, o anjo desaparece, ele vai para onde? Para a casa de Maria, onde eles estavam orando. O grupo estava orando. Então esse é o primeiro ponto. Diminuir, reduzir, para fortalecer. A perseverança é algo importantíssimo para nós.
devemos sempre encorajar uns aos outros a perseverar, ser constante. Filipenses capítulo 1, verso 27 diz assim: não importa, o apóstolo Paulo diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, ou pela fé do evangelho. Então a primeira coisa que eu digo para vocês, quando vier a perseguição sobre nós, quando vier a luta, será que a igreja vai permanecer firme? Se vier de fato a perseguição ao nosso país, fomos proibidos de congregar, proibidos de adorar, proibidos de orar, proibidos de ter a nossa fé, onde a espada estiver constantemente sobre nossas cabeças, o que vai determinar se nós seremos ou não capazes de vencer? Se nós perseverarmos juntos. É isso. Tem que permanecer junto. Tem que perseverar. Às vezes a gente não sente vontade, mas nós não somos escravos da nossa vontade. Às vezes a gente não está afim, mas às vezes nós não somos escravos de estar ou não estar afim. Nós somos servos de um Deus vivo que nos chama a perseverar, a permanecer firme, em nome de Jesus. Segundo, os encontros nos lares, eles são um ambiente de encorajamento, de fortalecimento. É no encontro no lar, meu irmão, que você vai ter a oportunidade, o privilégio de olho no olho. Às vezes estender uma mão, um abraço. Interromper o que está acontecendo e falar, para, o irmão Leandro está precisando de um abraço. Onde nós podemos encorajar uns aos outros e fortalecer e dizer, meu irmão, minha irmã, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. É um ambiente de encorajamento mútuo. Eu não sei se você já teve a experiência de participar de algum grupo pequeno por um tempo. Não adianta participar uma vez ou outra, tem que ser um tempo extenso, tem que ser um período aí, 6 meses para 1 ano. Eu já tive muitas oportunidades e esse privilégio. E eu tenho aqui a Mary ali, a Gabi, que me acompanham há muito tempo, e já passamos por isso, né, Mary? Queridos, é incrível. Você começa a participar hoje, você não faz ideia como é que vai estar a sua comunhão com aquele irmão depois de algum tempo. É incrível. Você vai começar a orar pelo seu irmão de uma maneira que você jamais pensou. Porque é assim, quando alguém diz para você, eu estou passando um determinado problema, eu preciso que você ore por mim, você até ora. Mas virou as costas, você até esquece que você, guardado algumas exceções, né? Você esquece o que a pessoa pediu. Esquece ou não esquece? Às vezes esquece. Mas quando você começa a participar de um grupo e você permanece, você persevera, você dá continuidade, é toda semana, é naquela casa, faça chuva ou faça sol, está lá. Quando a pessoa pede para você orar por ela, meu irmão, o desejo do coração dela se torna seu, a sua oração ela tem mais significado, é diferente. É como se a dor dela passasse a ser também a sua dor. E a vitória dela também se torna a sua vitória. As orações se tornam mais significativas. E em pouco tempo você vai se pegar de joelho orando em lágrimas por um pedido que não tem nada a ver com você. Somente com o seu irmão. Por quê? Porque vocês têm estendido essa comunhão. Têm orado, têm clamado junto. A dor do seu irmão se torna a sua dor. É diferente. É como eu falar para você assim, vamos orar pela África, pela fome na África. É um assunto difícil, não é? É ou não é? Se eu convidasse a igreja a ficar de pé, não precisa, só estou dando um exemplo, e orar pela África, você oraria com coração e com fé? Você ora, né? Mas é distante, ainda assim é distante.
Mas quando o pastor vem à frente e diz, preciso das suas orações, é diferente. Não é que o pastor é mais importante que a África, é que está perto, tem relacionamento, tem convívio, tem lágrima, tem abraço. É diferente, a história é outra. Então, se você quer ter relacionamentos fortalecidos, significativos, orações mais sinceras, mais profundas, tem que reduzir para fortalecer, tem que entrar num grupo pequeno e tem que sentir o cheiro do irmão que está do seu lado, tem que saber qual é a roupa que ele usa toda quinta-feira, tem que saber qual que é o gel que ele usa, tem que saber se ele gosta ou não de açúcar no café. E se ele gostar de açúcar no café, você ora por ele, para Deus libertar. Mas, meu amado, é simples assim, desse jeito. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Olha só, diz lá em Marcos capítulo 14, verso 32 a 34, quando Jesus está no Getsêmani, e está lá Jesus com os discípulos, e ele diz para eles, ó, sentem-se enquanto eu for ali um pouquinho mais adiante. Ele diz aos discípulos, fiquem aqui, eu vou um pouquinho mais adiante. Mas ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Ele não fala isso para todos. Ele chama Pedro, Tiago e João. E quando ele chama Pedro, Tiago e João, ele diz, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Amados, talvez você esteja na igreja há 10, 20, 30, 40 anos, mas é triste que você ainda não tenha um Pedro, um Tiago e um João na sua vida. Porque o máximo de relacionamento que você tem, o máximo, é o domingo à noite. Se você quiser ser um crente no Senhor Jesus, um crente com uma espiritualidade mais profunda, o que está faltando em mim, Senhor? Para que eu seja um crente mais consagrado. Aí você está procurando o culto que você tem que ir. Que livro que eu tenho que ler, Senhor? Que curso que eu tenho que fazer para ter uma espiritualidade mais profunda, para ser mais santo, ou para me livrar daquele pecado que há tanto me persegue? O que eu tenho que ler? Que curso eu tenho que ir? Que culto que eu vou visitar? Que pastor que vai impor as mãos sobre a minha cabeça? Está faltando um Pedro, um Tiago, um João, que você tenha coragem de chamar de canto e dizer, a minha alma está profundamente triste até a morte, porque o meu pecado me consome. E esse Pedro, esse Tiago e João não vai te condenar. Não vai apontar o dedo, vai te ajudar, querido. Vai fortalecer a sua vida. E o PGM, o pequeno grupo multiplicador, ele também é ambiente de encontrar Pedros, Tiagos e Joões. Você quer um Pedro na sua vida? Ou uma Pedra? É incrível que, lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, Jesus diz uma coisa que é impactante, que vai na contramão de tudo aquilo que a gente tem planejado. A gente diz assim, nós queremos que esse bairro conheça o Senhor Jesus. Então, o que nós vamos fazer? E a gente começa com estratégia daqui, estratégia de lá. Aí Jesus diz o seguinte, em João 13, 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aí eu pergunto, que amor é esse? Que não nos leva a querer estar uns com os outros. Que amor é esse? Que qualquer preguiça, que qualquer chuvinha, que qualquer desconforto, que qualquer tristeza nos impede de estar juntos uns aos outros, uns com os outros. Hoje o pastor Fábio disse assim, o Leandro vem para cá, arrumou 2 gêmeos, né? Esse é um assunto desnecessário, vocês não acham, ficar falando essas coisas? Mas ele tem telhado de vidro, então? E aí eu me lembro que... O Matheus tá aí? Cadê o Matheus? Tá aí, Matheus? Cadê o Gustavo? Tá aí também? Tá certo. Se não tiver no culto, termina o namoro. É assim, já falei pra vocês.
E aí você vai conversar com esses jovens, e aí como é que tá? Eles vão dizer, eu amo, né? E deve amar mesmo, porque eles fazem cada coisa para estar junto. Toda hora quer estar junto. O Mateus vem lá de São José, gasta uma fortuna. Uma fortuna para ver a Melissa. A Melissa quer ver o Mateus toda hora, não enjoa. Gustavo, mesma coisa, Amanda. E aí eu vejo assim, olha só, na inocência e na simplicidade, a gente pode dizer que amar é querer estar perto, querer estar junto. Todo tempo, toda hora. Aí eu pergunto para você, você ama os seus irmãos? Não responda. Só pense no seu coração. Então eu vou trocar a palavra ama por uma ação. Você busca estar junto com dos seus irmãos? Se você parou para refletir e falou assim, peraí, poxa, eu automaticamente disse, eu amo. Mas eu estou vendo aqui que eu não faço muita força para estar junto. Ore. Diga, Senhor, enche essa igreja de amor. Tal ponto que a gente queira se ver o tempo todo. Que a gente queira ser igreja o tempo todo. De que o pastor tem um grande problema aqui. Vamos dar um problema terrível para ele. Ele vai ter que se virar para arrumar casa para todo mundo. Vai ter que se virar para organizar esse PGM, porque todo mundo quer expressar esse amor. Porque todo mundo quer crescer em maturidade, em espiritualidade. Todo mundo quer estar preparado para toda boa obra. Vamos dar esse problema para ele. Em nome de Jesus. Pastor, quer esse problema? Quer? Recebe, né? Amém. Amém. Terceiro e último. O verso 42 também diz, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amados, no grupo também é lugar de ensino. E aí você vai dizer o seguinte, poxa, mas tem duas palavras aí que eu colocaria quase que na mesma categoria. Ensinar e proclamar. Proclamar e ensinar. Confesso a vocês que eu quebrei a cabeça aqui tentando trazer algo mais legal para vocês. Assim, vou procurar algo profundo, né? Mas nenhum comentarista trouxe nada além do que está escrito aqui. Então eu vou ficar com o óbvio mesmo, tá? O ensinar, meu amado, é a gente estar junto lendo o texto. Imagina você assim, ó. A gente está lá no grupo lendo Isaías capítulo 53. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Ensinar é a gente estar em casa, num PM, um pequeno grupo multiplicador, e a gente lê esse texto e alguém, mas o que quer dizer isso? Aqui você não pode fazer isso, dependendo do tipo de culto que nós estamos tendo, você tem que procurar o pastor depois e perguntar para ele. Mas no PMG, a gente para tudo. Gente, tem uma dúvida aqui, o que vocês acham? E todos ali, todos se tornam participantes daquilo. Todos começam a colaborar com o ensino. É uma coisa compartilhada. E as experiências, os conhecimentos, o conhecimento de cada um, todos eles são colocados à mesa e existe um enriquecimento mútuo de todos os participantes daquele grupo. Você aprende de uma maneira muito gostosa e muito natural. Somos ensinados. Olha que gostoso ensinar e aprender a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nos grupos que eu participei, a gente falava, o grupo tem 1 hora só. Não, 1h30 de duração. 1h30. Ixi, dava quase 3 horas e os irmãos fazendo pergunta ainda, e a gente, isso e aquilo outro. Teve um grupo que nós fizemos que eu ousei trazer mais perguntas do que respostas, o pessoal ficava aborrecido, mas isso não dá certo, pastor, o senhor faz um monte de perguntas e não responde nenhuma, a gente quer resposta. Falei, calma, próxima semana a gente fala sobre essas perguntas aí. Amados, é um ambiente de ensino da palavra, mas também é ambiente de proclamação, e proclamação tem a ver com a pregação, e pregando o quê? Que Cristo é o Messias. E o que quer dizer isso? Que Ele é o Salvador do mundo.
Ele é aquele que nós esperávamos. Ele é o nosso Salvador. É ambiente, portanto, eu concordo com o pastor, de evangelização. No pequeno grupo, nós somos ensinados e ensinamos. Nós proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor. E você tem um amigo ou uma amiga que não viria numa igreja. Não viria. Mas ele iria na sua casa. Então, que a sua casa, querido, seja esse celeiro, seja esse PMG. PGM, né? Estou pensando em... esse é o próximo projeto. Vai guardando aí. Como dizia o pentecostal, segura o mistério aí. Ai, queridos. E eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês. Estou acabando já. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O PGM, ele é ambiente para você se tornar um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Ele é. Sabe o que você pode oferecer a um PGM? E o que o PGM pode oferecer para você, que na minha opinião é uma das coisas mais especiais, é que quando nós somos consolados por Deus em qualquer área, escute bem o que eu vou dizer para você. A igreja não gira em torno do pastor da igreja. A igreja não gira em torno da diretoria. A igreja, ela gira em torno dessa multiforme graça de Deus que vai derramando dons no meio do corpo. Cada um é um membro desse corpo. E quando nós somos experimentados por Deus em alguma situação, e você vence aquela luta, aquela situação, acredite no que eu vou dizer para você. Você se torna capaz de ministrar a outras pessoas de uma maneira muito específica que talvez, às vezes, nem o pastor ou alguém da diretoria pode. É o pastor dizer assim: olha, eu nunca experimentei essa situação. Não que eu não possa te aconselhar, mas tem uma irmã aqui na igreja que passou exatamente por isso e venceu. Eu queria que você conversasse com ela, eu tenho certeza que a conversa dela vai te encorajar. É ou não é? Tudo aquilo que você experimenta, tudo aquilo que Deus faz na sua vida não fica para você, é para o reino, é para a igreja. E aí eu quero ler o último texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 1, de verso 3 a 4, onde diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Acabou aí? Não. Para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Faça um exercício de memória. Pensa em uma perda que você passou. Pensa numa luta, numa dificuldade, numa coisa muito complicada para você, que te trouxe dor, sofrimento, mas que em nome de Jesus você recebeu uma consolação que vem do Pai, e você hoje está aqui, firme e forte, dizendo: eu venci. A pergunta é: por que essa experiência está guardada aí no seu peito, só para você? Por que ela não está sendo transmitida? Por que ela não está sendo utilizada na igreja? Para que a igreja de Jesus seja edificada e que Deus seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso aí. Vamos orar, queridos? Baixe sua cabeça, por favor. Querido Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, pelo texto sagrado. E queremos pedir ao Senhor, Deus, que tudo que foi falado aqui, Senhor, possa alcançar os nossos corações, Pai. Pai, que nós possamos estar com o coração aberto, Pai. Corações abertos, Senhor, para participar, para se envolver, para ajudar a acontecer, Senhor. Somos igreja do Senhor, não espectadores, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, ó Pai, persistentes, Senhor. Dar continuidade.
fazer com persistência e com devoção. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que a consolação que recebemos do alto seja também instrumento de consolação do meu irmão e da minha irmã. E ajuda-nos, Senhor, também a aprender a Tua palavra e a ensinar e transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos passado, nos dado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pelos PGMs, Senhor. Oro mesmo, Senhor. Eu sei, Pai, que o nosso inimigo não quer que eles aconteçam. O nosso inimigo não quer que a gente se fortaleça. O nosso inimigo não quer que a gente, Senhor, esteja mais próximo. Mas em nome de Jesus eu oro para que a igreja, Senhor, desperte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.